No próximo dia 31, terá início a COP26 em Glasgow, Escócia. A COP é parte da Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, representa acordo internacional com o objetivo de reduzir o impacto das atividades humanas no clima. Bom, mantendo a mesma estratégia do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, Joaquim Leite, novo titular da pasta, não é? Disse que o governo vai cobrar dos países estrangeiros os 100 bilhões de dólares. Você deve se lembrar, anteriormente solicitados para que o Brasil cumpra seus compromissos relacionados à redução das mudanças climáticas. Então vamos discutir um pouquinho sobre essa posição, não é, do governo e a COP26. Estou em contato com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, primeira dúvida, em linhas gerais, como é que funciona essa solicitação de recursos? Bom, de uma maneira bem simplificada, as nações mais pobres, elas estão sentindo mais intensamente os efeitos das mudanças climáticas exatamente pela falta de recursos e infraestrutura. E essas nações, elas solicitam recursos aos países ricos, que historicamente são os maiores responsáveis pelo acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera. Esses recursos, eles poderiam ser fornecidos sob a forma de financiamentos subsidiados ou a fundo perdido como uma forma de compensação. Então, em linhas gerais, são solicitações desse tipo que são feitas na COP, ou seja, o país ele pede uma forma de compensação, seja pelos efeitos sofridos ou seja pela possibilidade de redução das emissões atuais. Agora, bom, o Brasil deve ter contrapartidas, imagina. Então, como é que o Brasil se posicionaria para ter direito a esses recursos, né, para receber isso? Então, Roxane, aí tem uma questão importante. O Brasil, ele não está entre os maiores emissores de gases de efeito estufa. Entretanto, essa informação ela pode ser enganosa. Ela apresentada de maneira enganosa, ela esconde alguns pontos muito importantes para nós. Mais de 70% das nossas emissões, elas decorrem de mudanças no uso da terra, especialmente relacionadas ao desmatamento e às queimadas. Um relatório anual do Observatório do Clima indica um aumento de 9,6% das emissões entre 2018 para 2019, especialmente relacionadas ao desmatamento e queimadas. E neste século, estamos carbonizando a nossa geração elétrica com o uso crescente de usinas termoelétricas movidas a gás, óleo combustível e carvão, e especialmente agora, na crise hídrica, onde termoelétricas muito caras, né, cujo custo operacional é muito elevado, estão entrando em operação. O grande impacto do Brasil no contexto internacional, entretanto, ele é o desmatamento das queimadas na Amazônia, e também no Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, né, em diversos biomas. Por exemplo, o desmatamento na Amazônia está relacionado à redução das chuvas na região central do Brasil ao longo dos últimos 10 anos. E tem causado a redução do volume afluente, né, a água que chega em reservatórios de hidrelétricas importantes, situadas na cabeceira dos rios. Isso é uma questão boa para explicar, porque são reservatórios que eles não estão sujeitos à ação de barragens localizadas rio acima, ou seja, a água que eles recebem é água proveniente da natureza mesmo, do ciclo natural. Esse é o caso de usinas como Mascarenhas de Moraes, Furnas, Água Vermelha, Marimbondo, Três Marias, Serra da Mesa, Emborcação, várias outras, né? Eu estou conduzindo uma pesquisa de mestrado que mostra essa situação com dados do Operador Nacional do Sistema, são dados oficiais, e é estarrecedor a redução que se verifica no volume de água que chega em diversas usinas hidrelétricas importantes que nós temos na região central do Brasil, e isso decorre do desmatamento, da redução, né, da mata na Amazônia, o que reduz a umidade na atmosfera
consequentemente os ventos que vêm da Amazônia, eles continuam soprando, mas carregando uma quantidade menor de umidade, gerando chuva, né? E esse desmatamento, ele não causa prejuízo só no Brasil, né? Ele causa em vários países e reduz as chuvas no Paraguai, no Uruguai, norte da Argentina, e também pode alterar o regime de chuvas na Colômbia, Peru, Bolívia, além da destruição do riquíssimo bioma aqui representado aí pela Amazônia. Por isso que o governo brasileiro está pleiteando os 100 bilhões, basicamente para combater o desmatamento e as queimadas. Bom, considerando tudo isso que o senhor explicou aqui para a gente, tem alguma perspectiva da proposta, da ideia, né, do governo dar certo? Olha, Roxane, eu diria que a chance é zero. Por quê? Efetivamente, o governo federal ele tem demonstrado uma clara má vontade em combater o desmatamento e as queimadas. Houve um efetivo desmonte, além disso, né, no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA e no ICMBio. E se a gente tomar como exemplo o Fundo Amazônia, né, o Fundo Amazônia ele tem disponível cerca de 132 milhões e o governo não consegue utilizar esse recurso, né? O que ele faria então se ele recebesse os 100 bilhões pleiteados? Esse fundo, para as pessoas entenderem melhor, ele tem como objetivo financiar projetos de redução de emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal, que tecnicamente é chamado de REDD+, o REDD+, e ele foi proposto pelo Brasil em 2007 na COP13 e foi criado em 2018. E o Fundo Amazônia, ele é financiado pela Noruega, em grande parte, pela Alemanha, e já contou também com doações da Petrobras. O fundo é gerido pelo BNDES, ele passa por auditoria financeira, Financial Audit, e para avaliar a veracidade dos saldos registrados nas suas demonstrações financeiras e por uma auditoria de cumprimento, né, a Compliance Audit, para avaliar os projetos apoiados. Ele funcionava muito bem, apoiando principalmente projetos de estados e municípios, né, em sua grande parte, e o governo Bolsonaro dissolveu 2 comitês importantes para a gestão desse desse fundo, que era o Comitê Orientador do Fundo Amazônia e o Comitê Técnico do Fundo Amazônia, né, via decreto em 28 de junho de 2019. Sem esses comitês, o funcionamento do fundo ele fica prejudicado, ele não pode receber mais recursos, apenas administra o que tem em carteira. Em 2019, ele poderia ter recebido 132,6 milhões, entretanto, com a extensão desses comitês, isso acabou não acontecendo. Então fica aquela questão. Se o governo federal não consegue receber e gerir o equivalente a 24 milhões, né, de dólares, transformando esses 132 milhões em dólares, daria em torno de 24 milhões, o que ele faria com os 100 bilhões pleiteados? No meu entendimento, Roxane, ele encontrou, né, como da outra vez, na visão dele, ele encontrou a chamada desculpa perfeita. Por quê? Ele pode alegar que ele precisa de dinheiro, realmente precisa, né, para combater o desmatamento. O desmatamento ele já vinha sendo combatido com recursos precários no governo Temer, mas mesmo assim ele vinha sendo combatido de alguma forma. E além dele não saber utilizar o recurso, ele vem promovendo um desmonte, né, nos órgãos ambientais, e ele não pretende combater efetivamente o desmatamento. Isso já ficou muito claro. Mas dizer que, olha, eu pleiteei 100 bilhões, não me deram dinheiro, por isso que eu não tenho como agir. Não é uma desculpa mais para o público interno do que uma desculpa que venha convencer interlocutores internacionais. Exatamente. Professor Pedro Luiz Cortes com a gente aqui sempre às sextas-feiras e um destaque importante sobre meio ambiente na semana. Lembrando que você pode acompanhar nossas conversas semanais que publicamos em jornal.usp.br, tem lá a barrinha Atualidades, Jornal da USP no ar, ou se preferir também pelo canal no YouTube, O Ambiente a Nosso Meio. Professor, vamos acompanhar o assunto, né, que é importante. Vamos ver a repercussão dessa posição brasileira. Voltaremos a falar sobre a COP, que começa em breve. Perfeito. Professor, muito obrigada por hoje, viu? E até a próxima. Uma boa semana a todos.